Sabe, existe uma revolução silenciosa acontecendo no mundo do design. E ela está bem aí, escondida nas coisas mais comuns do nosso dia a dia. Hoje a gente vai puxar o véu e mostrar o que está por trás disso. Para começar, que tal um pequeno quebra-cabeça? Pensa aí. O que um arco e flecha, um simples clipe de papel e aquele fecho de plástico de uma mochila têm em comum? Parecem coisas totalmente aleatórias, né? Mas tem um segredo que conecta todos eles. A resposta é impressionantemente simples. Nenhum deles tem juntas, sem parafusos, sem dobradiças, nada. São, na essência, máquinas que se movem, mas feitas de uma única peça inteiriça. E é aí que a gente chega no conceito principal de hoje, o mecanismo complacente. A ideia por trás disso é simplesmente genial. Em vez de ficar juntando um monte de peças rígidas, o movimento vem da flexibilidade do próprio material. A estrutura toda se deforma e depois volta ao normal, por conta própria. Quase mágica, né? Tá, mas aí fica a pergunta, por que abandonar designs que, bom, funcionam há séculos? Para a gente entender a vantagem, vamos colocar o jeito antigo e o jeito novo frente a frente. Olha, a diferença é da água para o vinho. Os mecanismos tradicionais precisam de montagem, peça por peça, sofrem com atrito, com desgaste e vira e mexe precisam de lubrificação. Isso significa mais custo e, claro, mais lugar para dar defeito. Agora, os mecanismos complacentes é tudo uma peça só, sem atrito, sem lubrificação e o custo para fabricar bem menor. É uma virada de chave total no jeito de pensar em engenharia. Essa imagem aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Dá uma olhada. De um lado, uma junta toda complexa, cheia de pecinhas, pinos. Do outro, uma única peça que faz a mesmíssima coisa, só que usando umas partes mais fininhas e flexíveis. A função é a mesma, mas a solução é muito, mas muito mais elegante. Mas como isso funciona na prática? Qual é o truque? Como um bloco único de material consegue se mover e se comportar como se fosse uma máquina cheia de engrenagens? O segredo todo está na tal da deformação elástica. Pensa numa régua de plástico que a gente dobra. Ela guarda energia e quando solta, volta para o lugar. É isso. O movimento vem do material se dobrando e voltando à forma original. Os engenheiros projetam umas partes bem fininhas que a gente pode chamar de dobradiças flexíveis, que é onde a mágica acontece. A peça inteira é pensada para se mover de um jeito super específico e controlado. Beleza, a teoria é bem legal, mas ver isso funcionando na prática é ainda mais impressionante. Vamos dar uma olhada em como essa ideia pode reinventar objetos do nosso cotidiano. Olha só o quebra-nozes. O modelo tradicional tem aquele pino no meio, né? É o ponto fraco clássico. Quase sempre quebra ali. Já a versão complacente, bom, ela simplesmente não tem pino. É uma peça só. E aqui na simulação dá para ver direitinho onde o material flexiona. Resultado, muito mais difícil de quebrar. Ou então, um alicate. Em vez daquele parafuso de metal grosso no centro, a versão complacente faz o mesmo movimento usando 3 pontos de flexão. É um projeto super inteligente, a função final é idêntica, mas a engenharia por trás é de outro nível. Ah, esse exemplo aqui é fantástico. Prendedor de roupa. Qual é o problema de todo prendedor? A mola de metal. Ela enferruja, ela quebra, ela some. O design complacente simplesmente elimina a mola. Acabou o problema. A força para prender a roupa vem da própria estrutura de plástico. É a solução perfeita para o maior defeito do produto original. E não é só uma questão de ser mais bonito ou mais inteligente. A durabilidade aqui é um ponto crucial. Tem um estudo do tgr.org que diz o seguinte, olha só. Objetos complacentes são tão bons quanto os rígidos em durabilidade e podem até ser melhores em ciclo de vida, ou seja, eles duram mais. E quando a gente olha os números, fica claro, é impressionante. O quebra-nozes complacente aguenta mais de 4 vezes o tranco do tradicional. O prendedor de roupa dura mais que o dobro. E a garra, nossa, a diferença é astronômica. Eles não são só mais fáceis de fabricar, eles são muito, mas muito mais resistentes. E como se durar mais já não fosse o bastante, tem outro número que realmente salta aos olhos. 50%. É isso mesmo. Esse é o potencial de redução no custo de produção, segundo o mesmo estudo. E por quê? Simples. Sem etapa de montagem, materiais muitas vezes mais baratos e um processo de fabricação muito mais direto. O resumo da ópera é: produtos melhores, que duram mais e custam menos para fazer. Ok, então se esses designs são tão incríveis, por que a gente não vê eles em todo lugar? A resposta tem a ver com o como fazer. E é aqui que uma tecnologia mais recente muda completamente o jogo.
A impressão 3D e o design complacente nasceram um para o outro. É a combinação perfeita. Primeiro porque a impressão 3D já cria objetos de uma vez só, em peça única. Segundo, a gente pode usar materiais ideais para isso, como o PETG ou o nylon, que são flexíveis e resistentes. Terceiro, e talvez o mais importante, dá para criar aquelas dobradiças flexíveis com geometrias super complexas, coisa que seria impossível de fazer com métodos antigos. E para fechar, testar e melhorar um projeto fica muito mais rápido e barato. E tudo isso leva a uma pergunta final, olhando para o futuro. Se a gente pode projetar movimento no próprio material de um objeto, as possibilidades são infinitas. Pense em ferramentas cirúrgicas, robôs mais delicados, até os móveis da nossa casa. Se a gente pode se livrar da complexidade das juntas, o que mais a gente pode reinventar? Parece que o futuro do design vai ser muito mais flexível do que a gente jamais imaginou.